Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui na mesa, inicialmente, a nossa coordenadora, a professora Xênia Rocha Figueiredo Ávila. Confesso que me surpreendi vendo assim a juventude e a temática de sua formação arquitetônica ligada ao objeto desse seminário, né? Mas quero ratificar toda a abertura que ela fez em nome da universidade e dizer da relevância que é abrigar esse seminário no seu espaço e com os temas que vai discutir. Queria cumprimentar os co-organizadores do evento, o filósofo Loriel Rocha, do Instituto Mucarage, e o ambientalista Luiz Cláudio Oliveira, que acabou de fazer sua bela apresentação. Cumprimentar aqui a professora Lucelena Alves de Sá, que preside a Casa Agostinho da Silva. Cumprimentar nosso professor pioneiro Santiago No, que é uma embaixada viva do que representou na nossa Universidade Agostinho da Silva. E a todos os presentes, nominando o embaixador Lauro Moreira como uma expressão que identifique todos os que estão presentes aqui nesse seminário. Bem, já foi dito que este evento, relevante pelo seu próprio impulso e seu projeto, foi acolhido pela Comissão NB 50 anos para integrar o conjunto das atividades que, no ano, celebram o nosso jubileu. Foi um acolhimento unânime da comissão e, claro, devo destacar que muito fortemente pela referência a Agostinho da Silva, na medida em que ele integra o rol dos fundadores da universidade, e a comissão sentiu que, ao tê-lo como uma referência para o evento, cumpria-se um dos seus objetivos, que era o de, no período do cinquentenário, recuperar um pouco o percurso e o protagonismo, né, dos que formaram não só o projeto, mas a comunidade de ação que deu condições para que o projeto se materializasse na instalação, na fundação da Universidade de Brasília. Então, para nós, com maior ou menor conhecimento no âmbito da comunidade, revisitar determinadas figuras é um tempo importante para avaliar o que foi a promessa do projeto e a perspectiva de sua continuidade no marco do cinquentenário, né? É uma data emblemática e ela é importante para esse processo de revisão, né? Um pouco em toda a universidade, sob impulso dessa ideia, nós estamos assistindo atualmente um movimento com essa proposição. Os institutos que têm origem naquele impulso primeiro também estão nesse esforço de se revisitarem, né, de se autoavaliarem. Semana passada, o Instituto de Letras, no qual Agostinho teve lugar de atuação, fez o mesmo numa semana, com um programa denso, mas afetivo também, né, porque o momento é celebratório, é de jubileu, então
ele não é só reflexão, ele é também emoção, ele é também sentimento. E ele foi simultaneamente discurso e convivência. As unidades da UNB estão vivenciando esse processo e, para a comissão UNB 50 anos, identificar essa proposta foi uma oportunidade para trazer à luz do contemporâneo uma figura da tradição da universidade que pode ser inspiradora para a continuidade, até utópica, do projeto da própria universidade. Também, nesse período, nós estamos estimulando, e tem ocorrido que sejam lavrados memoriais para oferecer, a partir das unidades acadêmicas, não só a universidade e ao objetivo de nutrir sua alma mater, né, mas também a sociedade como um panteão de exemplaridade, a identificação das suas figuras maiores a partir das unidades, para que, com os títulos honoríficos que são previstos no Estatuto e são contínuos, mas, neste momento, eles ganham um relevo importante. E, ao serem conferidos, professor emérito, honoris causa, mérito universitário, possamos ter este momento de revisão dos nossos valores e de balanço para fortalecer as nossas perspectivas. Então, é com esse espírito que este seminário é acolhido, né? E também pelo que ele traz duplamente. De um lado, ter como um de seus eixos formuladores a personalidade, a biografia, a contribuição de um dos fundadores da UNB, Agostinho da Silva. De outro, ter como um eixo também importante aquilo que a própria universidade tem como um dos horizontes de seu compromisso institucional, que é integrar-se a uma comunidade de sentido. E uma dessas comunidades de sentido em que ela se integra, e que está na base também do seminário, é o compartilhamento dos objetivos comuns dos povos de língua portuguesa, dos países de língua portuguesa. E, no caso, da articulação da qual faz parte a própria universidade, que é integrar-se a uma comunidade de universidades de língua portuguesa, né? De fato, temos uma articulação formal com esse mesmo objetivo que une os países, e nos encontramos frequentemente no périplo da hospitalidade dos países que formam esse colégio. Em 2008, a reunião foi aqui na UNB, e ela se dá itinerantemente, não é? Porque sempre ocorre no continente de um dos países que formam a articulação. Europa, América, África, Ásia, né? Também. Já tivemos uma reunião em Macau, né? Então, com esse espírito que eu queria ratificar o que já disse a nossa professora Xênia, e dizer da importância desse encontro, que, por outro lado, traz como representação simbólica algo que deve nos desafiar nesse instante, que é a representação do imaginário. Eu penso que, quando em nossos povos, né, sobretudo os latinos, essa dimensão do imaginário tão forte, né, essa dimensão, né, que quase chega a desafiar a nos pensarmos como dotados de dupla natureza, né?
pessoas que integram a natureza natural, esta que é a vida criada, no sentido de que participamos de um cosmos, né? E aquela segunda natureza que Ortega y Gasset configurava como vida inventada, que é artificial, no sentido de que ela não é criada, mas, por conta da nossa disposição para o imaginário, ela é inventada, né? Então, ele dizia, nós temos duas naturezas: a natureza natural, da qual compartilhamos com o cosmos, e a natureza artificial, que é natureza também, mas que é vida inventada, né? É aquilo que nos faz parte desse mundo da cultura e da definição de sentido para o nosso existir. E que certamente tem no imaginário a atmosfera fértil, né, para que ela se vivifique e nos transforme, né? Então, eu penso que Agostinho tinha muito a ver com isto, né? E se ali está dito como está, que o verdadeiramente tradicional é a invenção do futuro, né? Eu acho que, como foi dito aqui, no imaginário luso-afro brasileiro, que é tão colado na saudade, né? Se pensarmos, por exemplo, em Eduardo Lourenço, trazendo essa dimensão do que é, para ele, um mito de fundação de nossos povos, né, e base da nossa cultura, a saudade, né? Imaginar que isso não seja algo, né, que se perca como delírio, né? E temos alguma coisa de delírio, né, quando ficamos olhando as costas de Adamastor ali para ver se Dom Sebastião volta, né? Mas algo que, em Eduardo Lourenço, era representado como uma tentativa desesperada de nos instalarmos no real, né? Que era mediada pelo imaginário da saudade, né? E é claro que ele não estava pensando em Dom Sebastião, ele estava pensando em Fernando Pessoa, né? E lembrando os seus heterônimos exatamente para lembrar que, por eles, o poeta, não podendo sozinho, né, se projetar para esse lugar que o imaginário abria, criou tantos heterônimos diferentes nessa tentativa desesperada de se instalar no real. Então, eu quero crer que essa escolha também é muito significativa, percorre o temário, e, oxalá, possamos... eu falei a palavra no sentido semântico, mas ela também é um Espírito Santo, né? Oxalá não é só uma vocação, é também uma invocação, né? Numa universidade laica, tudo é possível. Possamos ter, nesse encontro, né, um pouco daquilo que são as nossas expectativas, e, se elas forem, ainda que poucas, já terão sido gigantes, né? Bom trabalho a todos e sucesso a esse belíssimo seminário. Bom dia. Parece que hesitamos um pouquinho no início da navegação aqui, né? Não tinha importância que eu não falasse mais, é que eu me organizei, segundo o protocolo que eu recebi, para uma mesa de abertura, que era mais cerimonial, né? Mais de hospitalidade, de papel de anfitrião, né? E também para dizer algumas poucas palavras, porque também imaginei que seria uma mesa, né, ligada ao tema que me foi proposto pela professora Lucelena, que é Agostinho da Silva e a fundação da UNB, né? Se eu tivesse entendido que o protocolo era o primeiro, eu teria falado um pouco mais na primeira parte, né? Mas, bem, falarei um pouco menos para que os demais
estejam presentes à mesa com seus temas e que eu possa acrescentar o que não foi dito na primeira parte, que me parecia mais protocolar, né? Bom, como eu antecipei, a UNB ela é fruto de um projeto que distingue no Brasil e na América do Sul, ou nas Américas de um modo geral, o processo de criação e instalação de suas universidades. As universidades são milenares, quase, né? Mas, no Novo Mundo, elas vieram com a descoberta, sobretudo na América Espanhola. Na América Espanhola, as universidades foram instaladas no século XV, algumas, as que têm a tradição de aqui colocar a possibilidade de interpretação da realidade nova que era aberta ao mundo europeu, que patrocinou esse caminho para o Ocidente. E era um trabalho que precisava ser feito, porque o imaginário na construção e na descoberta do Novo Mundo era um imaginário sujeito ao espanto, seja porque esse Novo Mundo deslumbrava, impactava, mas desafiava. Sabemos, por exemplo, que a descoberta implicou uma questão existencial forte. Definir se o outro que aqui foi encontrado era, de fato, um outro, e se este outro podia ter o estatuto de humanidade. Quando se discutiu, por exemplo, o Tratado de Madrid, um dos eixos interpelativos da construção do tratado foi definir a humanidade do índio. E foi preciso uma bula do Papa Paulo III, em 1667, para estabelecer que o índio era um outro, sujeito dotado de alma e que, portanto, se caracterizava como gente como nós, né? Até ali, no imaginário europeu, não havia esse outro. E sejam os africanos, também fruto da expansão do Império, no caso português, seja os americanos ou os ameríndios, esse outro, quando catalogado, era catalogado nos bestiários, porque a representação do humano não estava estabelecida em relação a eles. Um dos debates, portanto, do Tratado de Madrid foi este. E a universidade aqui se viu envolvida com o debate para orientar as discussões que mobilizaram no âmbito intelectual ou da racionalidade, inclusive religiosa, essa distinção tormentosa. Pensemos, por exemplo, a discussão entre Sepúlveda e de Las Casas. Curiosamente, de Las Casas, bispo de Chiapas. A Chiapas daquele tempo, né? Que depois seria Chiapas do comandante Marcos, né? Que aí já sim, portando a condição de representação de um povo que grita por libertação, né? Assumiu a representação do seu comandante, o povo, né? O povo já encarnado com identidade e com subjetividade transformadora. Então, na América Espanhola, as universidades estiveram presentes para participar desse debate, mas no nosso modelo colonial elas não foram favorecidas. E, de fato, atravessamos todo o período colonial sem que a universidade aqui tivesse sido construída. No Brasil, a universidade é tão retardatária
que ela é fruto do século XX. É claro que tivemos tentativas, os jesuítas fizeram tentativas de instalar aqui a universidade, mas Pombal havia expulsado os jesuítas do Brasil. Os Inconfidentes tinham um projeto de universidade, claro, pensar um país em criação pressupunha representá-lo intelectualmente, no imaginário interpretativo. Ela se frustrou, como a Inconfidência se frustrou. A Independência trouxe no seu bojo a proposta da universidade, a Constituinte de 23 tinha essa proposta, mas nos debates houve frustração e a proposta de universidade refluiu para o seu máximo potencial na conjuntura política, e o que resultou da Assembleia, depois de dissolvida a Constituinte, da Assembleia Nacional, foi a criação dos primeiros cursos jurídicos no país, em 1827. Passamos o século XIX sem poder construir a universidade, que vai acontecer somente no século XX, com a formação por agregação das escolas superiores, naquilo que se transformou a hoje Universidade de São Paulo. Tivemos esboços na direção deste projeto. O manifesto dos pioneiros da educação nova abriu-se a perspectiva de inserir uma ideia de educação universalizada, pública, laica, que, abrangendo todos os campos, pudesse também traduzir uma proposta de universidade. O manifesto está completando 80 anos este ano. E ali o embrião daquilo que depois seria o projeto da Universidade de Brasília começou a se desenhar. Um dos subscritores do manifesto é Anísio Teixeira, que foi reitor da UNB e que se inscreve no coletivo dos grandes educadores do país em todas as dimensões. Graduação, pós-graduação, é um dos que representa a ideia da criação da pós-graduação no Brasil. A questão da escola fundamental como escola base de tempo integral, a escola classe que ele implantou na Bahia, no Rio de Janeiro, em Brasília, quando Brasília foi fundada, com a ideia desse modelo que agora começa a ser transformado em horizonte de política pública quando se examina programas de governo, de candidatos, de projetos para a transformação da educação brasileira. Também outro fundador da universidade, que caminhou na mediação da institucionalização do seu projeto, Hermes Lima, que foi primeiro-ministro, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi o autor da primeira aula pública dada na UNB, subscritor de manifesto. Havia poetas também. Cecília Meirelles assinou o manifesto. Então, o projeto da UNB é o primeiro que se formula com uma representação já construída no a priori da sua formulação. Não foi junção de escolas, agregação de institutos, mas foi uma concepção adestrada na construção dessas etapas anteriores, e que teve num jovem educador, antropólogo, escritor, político, Darcy Ribeiro, mas que foi concebida para ser completa no sentido desenhado, sobretudo por Darcy Ribeiro, completa porque teria todos os cursos, completa porque seria plena no sentido da sua instalação, na sua territorialidade, completa porque abriria o espaço para o diálogo entre todos os saberes.
completa como vocação. Darcy sinalizou assim: a vocação da UNB é ser uma universidade completa. Hoje, quando, por exemplo, nós nos tornamos multicamp, eu penso que a gente está cumprindo essa vocação. Não estava desenhada ali, mas estava inscrita naquela proposição. E ela nasceu assim, né, fruto deste imaginário de descobrir mundos, de avançar para o desconhecido, de confrontar os chamados territórios de dragões. Os antigos cartógrafos, quando faziam seus mapas, e esses não eram ainda definidos pela experiência dos desbravadores, desenhavam dragões, como Adamastor, aquele lugar a partir do qual o ignoto nos espreitava. Era preciso ousadia, como Colombo, para afrontar aquilo que não era conhecido e descobrir o novo, que não estava lá, né? Desafiando, inclusive, o saber do tempo, como o de Salamanca, por exemplo, né? Que não era algo feito tresloucadamente, não é um aventureirismo. Quem visita o Museu das Descobertas em Palos de la Fronteira e vê ali o acervo de Colombo à margem do monastério de La Rábida, vai ver os livros que Colombo lia, os livros que ele lia, né? Então, ele tinha a dimensão da experiência, o saber de experiências feitas, né? Um outro poeta diria isso, né? Mas não era um imaginário destituído de racionalidade confrontada. Então, estava lá o que ele lia, Aristóteles, Avicennas, Averroes. Ele lia o que as culturas do tempo ofereciam, no diálogo entre elas, né? E na interpelação aquilo que era a institucionalização desse diálogo. A UNB, então, ela nasce assim como projeto pensado, construído e como dimensão de completude para se instalar num campus, quase a primeira vez que uma universidade se instala com um campus pré-definido para a sua instalação. As outras não, e até hoje nós visitamos as universidades fragmentadas, espalhadas por toda parte. Ela não tem uma cidadela de onde se expandiu, como em Coimbra, né, para que ali as portas férreas demarquem esse lugar onde ela começou, né, e foi se expandindo, e aí se fragmentando, né, a gente chega até a Coimbra Nova, e lá está a universidade presente, nas engenharias, por exemplo. Mas ela surgiu já como um campus territorialmente demarcado, com um projeto que envolvia da arquitetura, né? Niemeyer veio para cá, instalou o seu centro de planejamento para desenhar os edifícios e formar o modelo de representação daquilo que seria o inventário arquitetônico da universidade, né? Com a contribuição da escola de arquitetura que a UNB formasse para poder edificar esse campus. Os edifícios são assinados, hoje ainda, né? E esse projeto tem uma continuidade que vincula a elaboração atual àquela que foi a elaboração originária. Então, ela nasce como um campus, nasce como uma planta epistemológica já bem constituída, tanto em termos funcionais, uma mudança do modelo de estruturação de currículos, mas levando em conta uma expectativa de aqui se instalar um projeto experimental. O texto de criação se referia, era uma novidade, a que a universidade seria um ente público não estatal, e que não estivesse adstrito à lei, salvo naqueles pressupostos já acolhidos na fundação.
mas que pudesse ser essa dimensão experimental. Duas experiências que se frustraram ao longo do tempo, porque a vocação autarquizante é forte e o poder não discute fragmentadamente, ele retoma a sua centralidade. E a autarquia se repôs. E hoje ela é uma universidade igual às outras, no sentido de que tem uma pré-inscrição, seja no marco legislativo, seja nos limites da sua possibilidade de experimentar. A autonomia, né, o autonomos, foi restringido porque, né, a realidade do normativo é heterônoma, não é autonômica, né? Então, a determinação vem de fora. E ela era forte no imaginário que pudesse dinamizar esse projeto pela capacidade convocatória que esse modelo trouxe, convocando o que havia de disponibilidade intelectual, na medida em que o entusiasmo de Darcy e a proficiência de Anísio puderam imprimir na ideia do dirigente, Juscelino, notadamente, o Kubitschek, né? Convencido, afinal, de que o que o marcaria, tal como a Thomas Jefferson, não era ter sido o presidente da República ou outras funções dignitárias que exercitou, mas, como estava no epitáfio de Thomas Jefferson, ter fundado a Universidade de Virgínia. E dizia-se a Kubitschek, você precisa ser também conhecido como quem fundou a Universidade de Brasília. Daí teria vindo a autorização para o projeto. E essa marca de origem que foi caracterizada nesse momento inaugural, que também se caracterizou pela condição de convocar. Então, para cá foram convocados com entusiasmo aqueles que, ou por compartilhamento de uma trajetória comum, os que leram o manifesto dos pioneiros, ou os que entraram no debate da construção de um projeto de país, a questão do horizonte de explicação de um país que se tornava pretendente ao desenvolvimento autônomo, que assumisse a necessidade de sua industrialização, né, e que pudesse construir um imaginário que fosse mediador de síntese dessa experiência de dar um salto abrupto, 50 anos em 5, se desenvolvimento e se integrando, daí que o plano de metas tinha como meta-síntese a criação de Brasília. E criar Brasília significava criar a sua universidade, né? Colocar no centro dessa possibilidade essa utopia. Essa convocatória atraiu, em todos os campos, gente da mais disponível competência para realizar esse projeto, né? Gente nos diferentes campos da música, Cláudio Santoro, daí nome ao nosso Teatro Nacional hoje, Salmeron, na física, autor de um livro, A Universidade Interrompida, que conta suas vicissitudes, né? Estamos reeditando o livro agora, ao ensejo do cinquentenário. Em todos os campos, no campo dos estudos clássicos, um Eudório de Souza, que tem muita ligação com Agostinho, né? E o próprio Agostinho, né? Então, Agostinho vem no seu périplo, a professora Lúcia Helena tem um estudo sobre esse processo, o professor Santiago Nó também, né? Ele veio com uma questão curiosa, que era inserir no projeto de Brasília a possibilidade de abrir o diálogo do saber para integrar todas as suas dimensões, não apenas as explicativas da ciência, não apenas as fundamentadoras da filosofia,
não apenas as imaginativas da arte, elas dialogam. Um outro português que, dia 29 agora, recebe o título de doutor honoris causa da UNB, 29 de outubro, Boaventura de Souza Santos, numa aula magna na Universidade de Coimbra, lembra de que a racionalidade não está localizada num único modo de conhecer, mas na possibilidade de diálogo entre todos os modos de conhecer. Assim, a imaginação literária dialoga com a ciência, né, com a filosofia, dialoga com a arte. O tédio é mais bonito que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o tédio não é mais bonito do que o rio que corre pela minha aldeia, porque o tédio não é o rio que corre pela minha aldeia, né? O poeta intui e mostra. O filósofo precisa, como Hegel, de 600 páginas de lógica para explicar a contradição. Né? Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. O poeta, num verso, explica, revela o que o cientista precisa, num ensaio, definir como criminalidade de colarinho branco. Né? Sutherland precisou fazer uma conferência de 30 páginas para explicar o que, numa estrofe, o poeta intui e mostra. E Agostinho trouxe algo que a Universidade de Brasília, laica, pública, republicana, a Jorré, escreveu como uma possibilidade, de que, ao lado da explicação do cientista, ao lado, e dialogando, da fundamentação do filósofo, da celebração do artista, existe uma experiência mística, que também é uma dimensão transportadora para que o conhecimento se manifeste para além da fé, para além da crítica, para além da dimensão do êxtase. Né? Não sei se, quando o último cientista chegar ao topo da montanha do conhecimento, não encontre um místico lá sentadinho, esperando por ele, com a diferença de que não sabe como chegou lá. Se transportou. E Agostinho trouxe isto. Dele a ideia de instalar na UNB, junto com o projeto de criação, um instituto de teologia, que, aliás, foi instalado, mas não com ele, e até já não como ele previa, mas num deslocamento mundano, assim, no sentido próprio do termo, de um adjornamento com os católicos, de maneira que o Instituto foi criado com os dominicanos, e que gerou, inclusive, um reitor dominicano que exercitou, naquele período, o seu reitorado na UNB, o Frei Mateus Rocha, que também homenageamos o ano passado, porque, tal como Agostinho, são figuras fundamentais, são pilares, mas que não foram colocados numa memória, vamos dizer assim, hierarquizada, que colocasse na lembrança contínua aqueles nomes como Darcy, como Anísio, que foram importantes para a formação da UNB. Né? Então, é importante que esse seminário traga essa necessidade que a gente tem com Agostinho de, primeiro, como já foi dito aqui, pensar a educação para além da instrução, que é algo que estava presente e que foi base de seu percurso a vida toda. Né? Pensar um modelo de educação que fosse transformador, que fosse capaz de emancipar o sujeito. Depois, lembrar que o conhecimento não é isolado numa única forma, mas que ele é resultado do diálogo entre todas as formas e que também a experiência mística não está fora desse contexto. E que ela tem que ter um lugar estratégico no embate que se estabelece no espaço universitário,
que se tem uma característica hoje, não sendo mais a exclusividade da produção do conhecimento, é de ter uma exclusividade que lhe é própria. É o único lugar onde todos eles podem dialogar. Todos podem dialogar. Porque, fora do espaço místico, nos conventos só se pode discutir fé. Em cada espaço recortado só se pode discutir aquilo que faz parte do estatuto daquele lugar. O estatuto universitário é a pluriversidade. E aí todos os conhecimentos podem dialogar. Acho que Agostinho trouxe isso, e trouxe com essa dimensão de imaginário que eu me referi na primeira parte. Então, quis fazer este balizamento, né, e dizer assim que, no cinquentenário, esse seminário ajuda a rever essa figura, que até lembro, na reunião da comissão, algumas pessoas assim importantes do UNB, né, disseram assim, mas conhecemos pouco de Agostinho, né? Deveríamos conhecer mais. No depoimento que ele prestou à CPI da Universidade de Brasília, após a crise de 68, já na militarização do sistema universitário e da UNB, ele lembrou esse fundamento da educação como educação emancipatória, né? E lembrou a necessidade desse diálogo que é possível entre fé e razão, mas isso é lido de um modo religioso, mas como epistemologicamente pode ser lido no diálogo entre as formas de conhecer. A experiência mística é uma forma de conhecer, né? E acho que isso é uma lição que Agostinho nos deixou, para além de um legado que, junto com Eudoro, né, está hoje presente no que nós guardamos como memória do Centro de Estudos Portugueses, do Centro de Estudos Clássicos. Ele trouxe a ideia do clássico para a universidade, né? Se a gente tomar o livro do Ítalo Calvino, porque lê os clássicos, nós vamos ver que, nas 7 definições que ele oferece, algumas estão muito apropriadas àquilo que o pensamento de fundação, de formuladores como o Eudoro e como Agostinho da Silva são muito exemplares ainda hoje. Então, queria fazer o registro dessa presença marcante de Agostinho da Silva na história de fundação da UNB, e a expectativa que esse seminário vai abrir é de que aqui e agora nós possamos recuperar para esse momento jubileu, né, aquilo que ainda não se realizou a partir da força desse pensamento, e que pode muito bem inspirar essa nova geração, né, que está aí, tão promissora. Hoje é o segundo turno das eleições, né? Os candidatos estão debatendo na universidade, estão falando em gerência, estão falando em garantir um cotidiano fluente, né? Claro que precisamos de papel higiênico no banheiro, precisamos de comodidades do dia a dia, mas, se não tivermos projeto, não adianta boa gerência, né? O importante é o porto para que navegamos. Viver bem é importante, mas navegar é mais importante. E é isso que é preciso. E não adianta vento bom se a gente não sabe para que porto vai, né? Então, acho que um pouco do que sopra para nós de força para navegarmos é esta dimensão, que eu diria clássica, no sentido paidético do termo, no sentido que a paideia nos legou, né? Essa força que pensamentos como o de Agostinho nos legaram, né? Então, era isso que eu tinha que dizer. Obrigado.